Oi, gente! Hoje é um dia muito feliz, é o dia da nossa estreia, a estreia do nosso podcast Padoca da Saúde, um podcast gostoso, diverso, cheio de experiências, assim como uma padoca. Eu sou Érica Sintra e idealizei esse podcast e para a gente poder estrear com o pé direito, a minha convidada, ela é muito especial. Ela é inteligente, ela é linda, ela está fora da curva, ela é diretora comercial em inteligência de negócios da Move Publicidade, sócia fundadora junto com o Jefferson Menezes e vai trazer para a gente hoje só coisa fresca, informações que acabaram de sair do forno. Apresento vocês, Daiane Matos, nossa querida, estou tão feliz de você estar aqui, amiga. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. É um prazer dividir essa mesa com você. Esses assuntos. Alegria. Você sabe que eu também tenho por você uma grande admiração pela mulher que você é, profissional. Muito obrigada. Nossa, como a gente sempre diz, né? 5 minutos de conversa, houve uma conexão, assim, impressionante entre nós duas. É e eu tô verdade. muito feliz de estrear junto com você a Padoca da Saúde. A nossa Padoca da Saúde. Exato, muito bom. Eu fico felicíssima e a sua energia, realmente, eu queria estrear esse podcast com alguém com uma energia de verdade, alguém autêntica, né, que tivesse afinidade comigo, e foi isso. Em 5 minutos de conversa, a gente percebeu quantas coisas a gente convergia, Sim, né? Sim. E nada melhor do que começar um projeto com alguém que tem interesses afins, né, que tem comportamentos parecidos e que tem princípios, valores e que preza a autenticidade, né, que tem a competência. Estou muito, muito feliz. Obrigada, viu? Meu bem, e aí eu queria que você contasse pra gente o que você vai trazer nesse nosso primeiro podcast. Qual vai ser o tema hoje? Então, nós vamos tirar do forno, igual um pãozinho quentinho, né? Delícia! Nós vamos tratar hoje algo que acabou de sair do forno, tá bem fresquinho mesmo, que são as novas resoluções, né, da publicidade médica, algo que nós esperávamos, assim, ansiosamente. Verdade. Né? Então, enfim, no último dia 11, o CFM lançou a nova resolução e hoje nós vamos tratar sobre isso. O que pode, o que não pode e o que realmente deve ser feito. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, saiba que o real interesse desse podcast é dividir informação. O universo da saúde, ele é muito amplo, ele é muito rico. A gente não pode polarizar só 2 personagens nisso, que é o prestador de serviço, aquele que cuida da assistência, e o paciente, aquele que usufrui dessa assistência. Entre um e o outro existe uma ponte. Nessa ponte tem um universo de possibilidades, de profissionais que fazem tudo isso acontecer. Tá? Então a ideia do podcast é dividir informação, fazer com que você fique cada vez mais bem instruído e que use essas informações a seu favor, a favor das pessoas que trabalham com você, da sua comunidade, enfim, fazer a diferença. Sei. Vamos lá, minha querida. Então me conte quais foram essas resoluções, né? O que você acha que vai impactar e qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção? Né, daquilo que passou a ser permitido, né? Porque o CFM ele sempre foi muito conservador com relação a isso. Sim, né? sim. E a gente sabe que também que a realidade acabou se tornando outra coisa, porque mesmo o CFM não autorizando, a gente sabe que alguns profissionais fazem uso das mídias sociais de uma forma até indevida e até contrariando o próprio CFM. Acredito que o CFM fez uma revisão sobre esses critérios, porque viu também que era um caminho sem volta, né, Dai? Exatamente. Porque, de fato, precisa se adaptar ao que está acontecendo, sem vulgarizar, né? Essas regras. Sim, sim. E me conta o que essa nova resolução traz em termos práticos. Érica, na verdade, houve diversas mudanças
mudanças que, sem dúvida nenhuma, trarão grandes benefícios e, como eu sempre defendo, o benefício ele tem que ser, você tem que saber usar, né? Você tem que ter critérios para usá-lo. Não dá para usar, liberou, então isso aqui virou uma festa. Uhul, né? Exato. Não é assim. Nós comemoramos, mas temos que estar atentos de que forma nós vamos usar isso como benefício para o nosso cliente, médico, para o paciente, né? Então, foram diversas mudanças. Então, a primeira delas, mostrar o ambiente de trabalho. Antes era restrito, hoje isso está liberado, então eu posso mostrar meu consultório, minha clínica. É mesmo, não era liberado? Não era liberado. E eu vejo muitos profissionais fazendo isso, inclusive. Sim. Antes não era liberado, hoje está. Até porque eu vejo assim, essa liberação como algo que não terá tanto impacto, muita gente usava. E de uma certa forma, eu acredito que não tinha um impacto muito grande em relação à ética, né? Então, hoje, eu quero mostrar, tá liberado, você pode fazer isso. Bacana. Muito legal. Promover equipamentos. Então, adquirir uma nova tecnologia, a gente sabe que a tecnologia na área médica está avançando bastante, a gente tem muita coisa legal aí, muitas tecnologias que veio melhorar tanto o aspecto cirúrgico, né, as tecnologias em benefício à cirurgia, a medicina estética. Então, antes, comprei um novo equipamento, uma nova tecnologia, não era permitido mostrar. Hoje a gente pode divulgar isso e eu acho isso super bacana. Então, o paciente, ele vai ter contato com o que tem de mais novo, o que tem no seu consultório que você pode oferecer para o seu paciente. Perfeito. Então, hoje também é permitido. Um terceiro ponto, esse é muito importante de nós falarmos e discorrer um pouquinho sobre ele, que é utilizar imagens do tipo antes e depois. Do próprio paciente. Para fins educativos. E aí, abrindo um parênteses nisso, sem manipulação. Entendi. Então, Photoshop nem pensar. Esquece, deixa o Photoshop lá pro fotógrafo. Quero ver paciente autorizando isso. Né? Quero ver. E outra, você tem que pensar que você tem que mostrar a realidade. Porque quando o paciente, ele entra em contato com uma foto de antes e depois, ele tá colocando ali muitas expectativas. É verdade. No que ele viu. É verdade. Então, você tem que ser honesto com ele. Perfeito. E mostrar ali o antes e depois real. Não adianta você manipular essa imagem. Não adianta você fazer um Photoshop. Sabe? Não adianta hoje eu coloco luz, amanhã eu já não coloco. Então, assim, seja o mais transparente possível. Por quê? O paciente viu uma imagem manipulada, ele quer aquele resultado. E tem que entregar, né, Dai? E tem que entregar. Porque prometeu, tem que cumprir. Exatamente. Então, se você manipula aquela imagem, você vai ter um problema muito grande. Porque a pessoa, mas peraí, eu fiz o procedimento. Claro que nós somos seres individuais, cada um é de um jeito, também não dá pra eu falar assim, chegar lá com a foto, olha, tá vendo essa paciente aqui? Eu quero exatamente esse nariz, eu quero essa pele. Você sabe que tem, né? Tem paciente que chega lá com a foto da prima, a prima mais bonita da família, Sim, a prima mais invejada da família, fala, ó, doutor, Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Não, e aí tem gente que chega, eu tenho, né, clientes que são cirurgiões plásticos, por exemplo, e isso acontece muito, é muito recorrente no consultório. Foto de celebridade, foto da prima mais linda da família, e fala, eu quero esse corpo aqui. Mas cada um de nós temos um biotipo, cada pessoa tem sua particularidade, e isso a gente tem que trazer também, o biotipo físico da pessoa, sabe? E ser o mais transparente, oferecer a maior quantidade de informação, sabe, sobre aquela foto, porque se o paciente viu aquilo dali, e aí essa questão de manipular é muito perigoso, na verdade, é antiético no nível máximo, né? Verdade. Então, quando você manipula, você nunca vai conseguir entregar um resultado de Photoshop, e o paciente, ele vai com essa expectativa,
Eu quero essa pele Uhum. maravilhosa, eu quero... Isso não é real, não é realidade, entendeu? Então, assim, trazer o real além de você ser transparente, ético, te resguarda de muitos problemas. Exatamente. Então, queridos, manipulação de foto, jamais. Seja transparente, real e ético com o seu paciente, tá? Perfeito, Dai. E profissionais Ah, sérios, só uma questão por favor. que a gente precisa, sem identificação do paciente, tá? Ah, isso que eu ia te perguntar, por exemplo, eu vejo às vezes nas redes os profissionais colocando florzinha nos olhos do paciente. Isso acontece muito na parte cirúrgica, inclusive, né? Sim, Que fotografa o paciente. sim. Coraçãozinho, o paciente vai poder aparecer na íntegra, o rosto todinho, vai ter essa identificação, assim, essa exposição mesmo. Isso é permitido ou vai ter uma preocupação com a privacidade desse paciente, além de resguardar a questão do nome, da identidade? Sim. Não pode, então, você precisa usar artifícios para que não haja identificação desse paciente. Entendi. Até mesmo porque, vamos pensar, o paciente passou por uma cirurgia, né? É um pouco. Você tá expondo demais a imagem daquela pessoa. Eu, Daiane, não gostaria. É verdade. Né? Eu não gostaria daquela exposição. Agressivo, né? Até pra gente ver, é um pouco agressivo. Sim. Então, assim, você deve não identificar esse paciente. Então, o antes e depois, ele não pode ter identificação desse paciente. Coloque lá uma faixa nos olhos do paciente, para que não haja essa identificação. Então, tem que ter esse cuidado. Perfeito. Pode, liberou, é aquele negócio. Vamos aproveitar que isso foi liberado, mas vamos ser conscientes também na hora de utilizar. Sem extrapolar, né? Sem extrapolar. Como diz os nossos amigos goianos, sem pular o corguinho. Não pula o corguinho, né? Não é legal. Pra que pular o corguinho, gente? Dá trabalho, cai. Mexe com isso não, né? Machuca. Dependendo da idade, você fica no corguinho mesmo, você não consegue pular. Não, faz o negócio direitinho. Vamos com cautela. E que mais, Dai? Teve alguma coisa que te surpreendeu, assim, que você acha que foi a cereja do bolo dessa nova resolução? Sim, tem duas que eu acho que é muito legal. A primeira delas é repostar elogios. Massa, então, hoje você pode repostar elogios, porque assim, a gente sabe que tem profissionais que são, e nós temos isso, né, com os nossos clientes, é verdade. Então, assim, são profissionais que estão sempre ali se atualizando, de uma qualidade técnica são excepcionais, impressionante, né? Exatamente. São clientes, são médicos que são requisitadíssimos, são muito conhecidos, né? Justamente pela qualidade técnica, pelo conhecimento. Então, assim, trazer essa prova social da qualidade desse médico, de quem ele era algo que era restrito, mas que é muito importante. E é um reconhecimento, é justo, exato, né? exato. Justo isso. Então, por que não? Por que não reconhecer? Ele me ajudou, ele colaborou para que eu tivesse mais saúde, né? Para que eu resolvesse um problema. Tem muita gente aí que lida com a dor, com problemas de saúde há tantos anos. Situações crônicas, né? Crônicas, exato. E aí encontra um profissional que resolve essa situação, sabe? Que colabora para esse ganho, né? De qualidade de vida e saúde. Então, por que não mostrar? Por que eu não posso dar um elogio, né? Escrever um elogio pro meu médico e de uma certa forma, vamos pensar, a gente tá ajudando outras pessoas. É verdade, Dai. Eu nunca entendi o porquê que não podia, né? Sim. Porque, na verdade, essa multiplicação, quando o paciente, ele tá feliz, eu sempre costumo dizer até para os meus clientes, né? Que o paciente vem depois do cliente, né? Sim. O cliente, ele chega primeiro, porque o cliente somos todos nós que temos o poder de decisão sobre algo que a gente vai consumir. Então, o cliente vai estar sempre chegando no primeiro lugar. Então, esse cliente / paciente, quando ele está feliz, ele multiplica isso. Multiplica para os seus pares, né? Multiplica para as pessoas que convivem com ele.
E se você pode fazer isso de uma forma mais escalada, que é o que a rede social faz, por que não, se é justo? Não é assim? Sim. Se é justo. E é óbvio que a gente, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes existem manipulações, né, com relação a essas informações também. Sim, sim, Porque, sim. como em qualquer profissão, nós temos profissionais que são de uma grandeza excepcional em todos os sentidos, né? Uhum. Intelectualmente falando, tecnicamente, como seres humanos, pessoas, e tem amadores também. Sim, Infelizmente, sim. a gente é refém disso, como é refém do advogado, do arquiteto, do administrador, do jornalista, seja o que for, né? Não é a profissão que faz a pessoa, é a pessoa que faz a profissão, né? Sim, sem Ela dúvida. E existe amadorismo em todos o mercado, ele é cheio, né? Ele é contaminado por amador. Eu acredito que o CFM, ele também tem, já, num passado recente, que foi uma das coisas que eu li muito à época, é que eles tinham medo de flexibilizar e que isso perdesse a medida do uso disso, né? Porque é uma linha muito tênue, né, entre o bom senso e a ética e o escracho, né, a vulgaridade, o mau uso do direito, né, daquilo que você pode usufruir de forma legal e moral. O que você me diz sobre isso um pouquinho, Dai? Você que vivencia isso, né, de uma forma muito mais legítima do que eu, né? Porque eu, nessa parte de gestão, eu vivencio homeopaticamente essas situações, mas você está dentro dessa parte, você vivencia isso com a publicidade, com o marketing digital. Você percebe que existe, às vezes, um destempero no que diz respeito a usar a liberdade que tem e extrapola isso de alguma forma? Será que isso vai acontecer de uma maneira ainda mais agressiva do que já vem acontecendo? Então, isso aí eu não tenho dúvida que vai acontecer. Até porque, mesmo com as restrições, né, em relação à publicidade médica, coisas que não poderiam ser feitas, muita gente fazia coisas assim bizarras, né? Bizarras. Então, assim, e como você falou, isso é algo frequente no nosso trabalho. Já aconteceu várias vezes, Érica, de pessoas nos procurar, profissionais da saúde nos procurar, e aí eu não tô falando só de médicos, tá? Outras especialidades dentro da saúde, nos procurar e nos mostrar, eu quero isso aqui. Eu quero produzir esse conteúdo aqui. E a gente se recusar, porque eu acredito fielmente que não vale tudo por view, por like, por seguidor. E é o que eu falo muito, olha, você quer produzir esse tipo de material? E eu vou ser muito sincero com você. Você vai se envergonhar disso daí num prazo muito curto. Prazo de validade curtíssimo. Muito. E assim, e tem gente que bate o pé, não, mas eu quero, você viu? Porque vê o coleguinha fazendo, aí o coleguinha faz lá uma cirurgia de retirada de excesso de pele de uma pessoa pós-bariátrica e pega o retalho da pele e faz dancinha com o retalho da pele. Gente, isso é um desrespeito, isso é um escracho. Total. Né? E é o que eu falo muito. Às vezes, mas todo mundo faz, Daiane, todo mundo faz. Aí eu falo, você não é todo mundo. É isso! Eu faço, eu banco a mãe nesse momento, mas você não é todo mundo. E outra coisa que é muito importante de ser falado, a assessoria séria, né, é muito importante. Eu não falo o que o meu cliente quer ouvir. Eu falo que ele precisa de fato ouvir. Perfeito, você é das minhas. E a gente leva fama por isso, você sabe, né? Exato. Porque a gente é a braveza em pessoa, viu? A gente é braba. A gente é muito braba. Uma vez falaram assim pra mim, olha, você tinha que ser delegada da polícia. Eu falei, eu? Posso não, moço, que eu sem arma já sou braba desse não é?
Deus me livre de andar com arco. Não dá mais. Não dá. Mas é isso, o profissional que nos procura, ele tem que entender o seguinte: se eu estou procurando uma assessoria, seja ela em gestão, seja ela em marketing, estratégia, enfim, eu tenho que estar preparado para confiar naquele profissional. Porque daí, se eu procuro um profissional para massagear o meu ego, para falar só o que eu quero ouvir, Ô, delícia, né? não é? Ô, delícia. Então, né, não procura a gente não, porque não vai dar certo. Então, assim, eu tenho certeza, porque infelizmente nós sabemos que há esse tipo de profissional que vai falar pro médico, pro dentista, e nesse caso aqui é a resolução do CFM, então vamos falar de médico, vai falar pro médico: não, doutor, faz a dancinha, porque isso daí... Isso dá engajamento. Dá engajamento, a sua audiência vai estourar e você vai aumentar o seu número de seguidores, você vai ter uma melhora no teu engajamento. Mas peraí, aí eu falo, reflete aí, Pensa, vale a pena? Pensa, filhinho. Pensa, vale a pena? Eu acho que você tem que garantir o seu consultório, a sua agenda, pela sua qualidade técnica, pelo teu conhecimento, sabe? Perfeito. Nem que isso demore um pouco mais para poder maturar. Né, Dai? Porque nessa era que a gente tá, era miojo que eu falo, que é tudo instantâneo, sim. né? 3 minutos já tá, é fama, é isso, aquilo outro. As pessoas enriquecem muito rápido, né? Virou uma expectativa quase infantil de que as redes sociais hoje é o novo mercado. Eu não duvido disso, eu acredito nisso também. Sim. Mas espera lá, né? Bota o pé no breque. E urgente, né? Breca esse trem, porque, na verdade, como tudo que é muito, né? Esse volume de informação, eu percebo que cada vez mais existe uma falta de disposição de racionalizar, de questionar, de pensar. Tá tudo muito raso, muito superficial, Sim, né? sim. E isso acaba gerando no mercado o efeito manada. Uma neura louca do tipo, se eu não fizer isso, se eu não for nesse caminho, eu vou ficar para trás, e eu não vou conseguir engajamento, eu não vou conseguir isso. Eu não vou... Ei, para! Sim. Calma, respira, né? Esse é o caminho para você? É assim que vai funcionar? Qual o tipo de paciente que você quer atender? Exato, eu ia falar exatamente isso agora. De que maneira você vai perdurar a sua marca? Como que você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido como médico de dancinha do TikTok? Ou você quer ser reconhecido como referência, formar opinião para o seu público, né? Ter consistência, ter substância? Relevância, né? Eu acho que é isso. Qual a relevância de um profissional que tá lá no TikTok fazendo uma dancinha, que está expondo o teu paciente? Qual que é a relevância disso? Qual que é o público que você quer atingir? Igual você falou, quem que é que vai sentar lá na cadeira do teu consultório? É o paciente que você quer? Porque isso tem influência em quem que você vai atingir. É comunicação. Você vai estar comunicando com esse público que se identifica exatamente com esse perfil de profissional. Então, assim, eu sou categórica. Que é isso? Não sou eu que vou te atender. E às vezes é difícil falar não, né? As pessoas acham que é fácil a gente falar não. Não é fácil falar não. Não é porque a ideia obviamente, a gente atender o desejo, mas esse desejo, ele tem que ir ao encontro daquilo que a gente defende, né? Sim, daquilo que a gente acredita, porque... Mas é o que eu falo muito, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas por que não, né? Tipo, eu vou pagar, mas não é só dinheiro. Eu não vou colocar de forma nenhuma a assinatura da Movie, a minha assinatura, a assinatura do Jefferson, nós não vamos colocar nesse tipo de projeto, porque é algo que nós não acreditamos e sabemos, isso é uma certeza, que daqui a pouco você vai olhar e vai falar assim, por que
que não me disseram, e aí por isso que a gente precisa ser muito transparente, Verdade, honesto, sincero, né? honesto com o cliente. Por que que me deixaram fazer isso? Né? Por que que me deixaram me expor dessa forma? Então eu falo, não. Já recusei vários, eu já recusei grandes projetos. Por isso, porque eu falava, não, eu não acredito nisso. Não, eu não vou fazer isso. Eu até comentei essa semana com um cliente que você conhece. Ele me fez um questionamento sobre um projeto que ele queria colocar, né, em prática. Eu falei para ele, olha, não é o momento. Acho que nós precisamos priorizar outras coisas. E vai ter sim, vai chegar esse momento. Mas não é agora. Aí eu ainda brinquei com ele, tá vendo? Por isso que eu não tô milionária. É por isso. Porque eu poderia estar ganhando dinheiro. Porque fala a verdade. Exato. Mas é isso, você precisa falar a verdade. Então assim, Érica, eu tenho certeza absoluta que pessoas que estão mal assessoradas, que estão ouvindo o que eles querem, tá? Nós vamos nos deparar ainda mais com conteúdos bizarros, Perfeito. de vergonha alheia. Entendi. Tá? Me fala uma coisa, Dai, de que maneira você poderia orientar a nossa audiência de o que ela precisa se ater, ficar atenta no que diz respeito a essa assessoria, né? O que ela tem que esperar de uma assessoria séria, digamos assim, já que a gente está na era do amadorismo, né, da superficialidade. Você teria algumas dicas nesse sentido? Sim. Primeira coisa, que é muito importante, caminhe com pessoas profissionais que têm os mesmos princípios e valores que os teus. Primeiro ponto. E confie, né? Porque confie. A partir do momento que você contrata um profissional que, obviamente, você contrata alguém que você não sabe fazer o que ele faz, né? E mesmo assim, às vezes, você sabendo fazer, é melhor contratar. Não é assim? Sim. Muitas vezes é melhor contratar a relação custo-benefício. Mas nesse caso específico, se você contrata um profissional para poder atender às suas necessidades, você tem que confiar. Porque é ele que forma opinião para você e não você. Porque se for o contrário, troca o profissional. Exato. Ué, E vamos combinar que assessoria, seja ela de marketing, financeira, estratégica, gestão, é ciência, é conhecimento. Você estudou para aquilo. Exatamente. Você sabe o que você está fazendo. Não existe espaço, e nós sabemos muito bem que tem muita gente aí no mercado que está trabalhando baseado no achismo. Ou nos cursinhos. Ou nos cursos de final de semana. Da internet, É. né? Que eu quero morrer quando eu vejo um negócio desse. Nossa Então, assim, confiar e ter certeza na qualidade, no conhecimento desse profissional que você está contratando, sabe? Estratégia, tudo isso que eu falei, marketing, gestão, enfim, não é achismo, não é eu acho, eu vi, eu fiz e deu certo. Não é isso, é ciência, é conhecimento puro. Adquirido e testado e validado, como a própria ciência diz, né? Você tem que buscar a solução, você tem que estudar a solução, testar e validar. Senão não é ciência. Não é. E assim, vamos combinar que tem um monte de empresa aí que cresceu, por quê? Porque estiveram com as pessoas certas, né? Que compartilhavam da mesma cultura que você, dos mesmos princípios e valores, estiveram juntas com pessoas competentes e deram certo. E isso é para qualquer tipo de negócio. Então, o cliente precisa entender, esteja com pessoas competentes, com os mesmos princípios e valores e acredite. E confie, porque vai dar certo. A entrega chega, né, A entrega chega, não tem segredo. Sem falsa modéstia, a gente é prova viva disso. Dai, você gostaria de falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Eu gostaria muito que o nosso público tivesse contato, né, com o que a sua empresa faz, Sim. o que você
qual o diferencial de vocês? O que vocês provêm, né, para as empresas, para as clínicas, independente de ser médica, né? Quando a gente fala saúde, a gente fala de todas as áreas da saúde. Exato. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Gostaria de falar? Claro, com prazer. A Move Publicidade, ela está no mercado há 5 anos. E ela cresceu de um projeto, de um sonho, na verdade, de 2 irmãos. O Jefferson é meu irmão. É seu irmão. O Jefferson é meu irmão. Ele é design gráfico, né? Então, ele fica responsável pela gestão da parte dos criativos, né? Então, ele está nessa gestão e eu no comercial, que é minha vida inteira no comercial e na parte estratégica. Nem sei por quê. Nem sei por quê. Então, são 18 anos aí de caminhada na área comercial e estratégica. E eu sou apaixonada por tudo isso. Eu amo mesmo, de verdade. Então, assim, a Move, ela cresceu desse sonho mesmo de 2 irmãos. E eu costumo dizer que os nossos grandes diferenciais nós não fazemos nada por fazer. Tudo obedece uma estratégia. E quando a gente caminha com profissionais como você, muito obrigada. Né, nós temos clientes em comum. É verdade. Então, o sucesso é garantido, não tem como. Então, os nossos grandes diferenciais gestão estratégica. Então, tudo que nós fazemos obedece uma estratégia. Eu adoro essa palavra. Chega arrepio. Não é? Dá um calor. Sim. Quando fala estratégia, dá um calor. Porque a gente sabe do poder. A gente sabe, exatamente. Então, nada, como a gente acabou de falar. E foi o que deu liga pra gente, né? Total. Porque quando a gente conversou, vou explicar um pouquinho da história. Nós temos um cliente em comum, nós fomos apresentadas, né? Não nos conhecíamos. E a minha grande dificuldade sempre foi encontrar um profissional na parte de planejamento estratégico de marketing, porque não se encontra. E quando 5 minutos que eu conversei com a Day, eu percebi que ela entendia do que eu estava falando. Por telefone. Por telefone. Nós dirigindo. Dirigindo e e a conversa rendendo. E foi um match tão bacana, né? Muito. Porque ela entendia o que eu estava falando e depois de tantos anos nessa peleja, nessa dificuldade, eu falei, meu Deus, existe! A Daiane existe! A Erika existe! Existe alguém que entende o que eu tô falando, que a importância do planejamento estratégico. A minha área de gestão, eu lido com planejamento estratégico voltado para a minha área. Sim. Mas eu não tenho competência nem conhecimento para fazer planejamento estratégico de marketing, não é minha formação. Sim. Então, assim, menina, pensa na alegria. Não é? Foi um encontro assim, épico. Foi, Foi sensacional, sim. E isso foi muito bom. É muito gratificante você encontrar profissionais éticos, que é o que eu vejo muito em você, sabe? Você é uma pessoa sensacional, assim. Eu sou muito feliz por ter encontrado você. Dai. Porque realmente houve essa identificação. Então, encontrar você, Erika, foi, assim, uma felicidade mesmo. Porque você é uma profissional ética, generosa e contribui muito. Você faz muita diferença no nosso trabalho. E eu sou muito feliz, realmente, de ter encontrado você. Tá, eu também. E é muito verdadeiro isso, muito legítimo, muito de coração. Sem dúvida. A gente se identifica, inclusive, nessa questão da autenticidade, né? A gente também paga um preço por isso, muitas vezes. Sim. Mas é um preço gostoso. É um preço, sabe? Que é aquele preço que ninguém vai bater na sua porta depois e falar assim, você falou uma coisa e fez outra. Isso não vai acontecer, como não acontece com a gente, né? E é bom ser de verdade, né? Muito. Há muitos ganhos. Ser de verdade. Eu falo que não há perdas, há ganhos. É verdade, Day. Day, quer dar mais algum recadinho? Não, só agradecer. A gente espero muitas outras oportunidades. Os nossos ouvintes, telespectadores, tenham gostado. Sim. E que nós tenhamos realmente agregado, né, com essas informações. Só uma informação importante. 180 dias, tá? No dia 11 de março, realmente essas mudanças entrarão em vigor.
Então, para encerrar, Dai, fala pra gente aquela frase que eu adoro que você fala sobre o personagem. Vamos lá. Personagem não se sustenta, seja você. Pronto, gente, para fechar esse podcast de estreia com o pé direito, uma frase dessa que impacta. Por quê? Porque a gente tem que ser de verdade. Porque só assim a gente consegue plantar nossas sementinhas, semear nossos frutos e fazer com que isso gere prosperidade, diferença na vida das outras pessoas. Foi maravilhoso, eu já tô doida para fazer o segundo. Também. Obrigada, Dai. Eu que agradeço. Foi bom demais. Foi ótimo.